para uma vida melhor. Vamos ler a palavra de Deus? 2 Samuel capítulo 6, primeiro versículo, diz assim, ó: mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta em seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Amém? Queridos, quando nós ignoramos as etapas de preparação, é muito alto o risco de dar errado. Independente do que você for fazer, quando você ignora as etapas de preparação para qualquer coisa, o risco desse negócio dar errado é muito alto, sabe? Se você for construir uma casa e não se atentar para o alicerce da casa, para a estrutura da casa, ainda que você faça um acabamento muito bonito, ainda que lá no acabamento você faça uma cobertura de tinta muito boa, você embeleze a casa de forma que ela fique cheirosa, que ela fique bonita, aparentemente, visivelmente bonita. Mas se você ignorar as etapas da estrutura, da preparação, da construção, essa casa vai te dar problema. Isso você pode usar para qualquer coisa da tua vida. Tem muita gente que chegou no final de 2020 que esperou uma colheita boa, que esperou uma colheita na vida financeira, que esperou uma colheita na vida espiritual, que esperou uma colheita na vida familiar, na vida emocional, e infelizmente não colheu nada, porque ignorou o ano todo que deveria ser melhor preparado, que deveria ser melhor trabalhado e dedicado, sabe? Pessoa que ela espera uma grande colheita, mas ela, na hora de preparar a terra, na hora de jogar a semente, ela faz de qualquer jeito. Não tira as pedras, não tira as ervas daninhas, não prepara o solo, não aduba, não revolve a terra, tal. Essa colheita talvez até ela dê, mas ela vai dar misturado com mato, com praga, tal. E não é isso que Deus quer. Não é isso que nós recebemos na igreja, na presença de Deus. A direção de Deus para a igreja, para o povo dele, é sempre para bênção, é sempre para mais. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. A arca da aliança, que representava a presença de Deus, estava fora do lugar onde ela deveria estar. Onde a arca deveria estar? Deveria estar no Santo dos Santos, deveria estar na tenda sagrada, deveria estar no tabernáculo, no lugar santíssimo. E agora, por conta de um erro de alguém lá atrás, a arca caiu nas mãos dos inimigos, foi devolvida, e agora estava na casa de um homem lá já por 20 anos. E Davi sabia disso. Eu preciso trazer a arca para cá, eu preciso trazer a presença de Deus para cá. Eu amo a presença de Deus, eu preciso trazer. E o texto que nós lemos diz que eles estavam fazendo isso. Eles estavam transportando a arca, colocaram a arca da aliança ali em cima de uma carroça puxada por bois. E quando chega num lugar, a carroça dá uma balançada e a arca vai cair. E Uzá, um homem que se chamava Uzá, ele põe a mão, ele vai segurar. E talvez a tampa tenha aberto, ele olhou para dentro da arca e ele foi fulminado por Deus. Ele morreu na hora. Aqui existem várias linhas teológicas para explicar esse negócio. Porque tinha que ser um sacerdote melhor consagrado. Mas ele tinha que pegar de tal jeito. Aí ele tinha que pôr a mão de olhos fechados. Mas ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Sabe, Deus me deu uma revelação nesse ponto aqui.
Aquilo que é sagrado é sagrado. E não vai mudar independente do que nós fizermos. Escute isso. A arca representava a presença de Deus. A presença de Deus é poderosa, é espiritual, é física e é sagrada. Ela nunca vai mudar. Então, se eu perguntar, por que esse cara morre? Por que esse cara morreu? Ah, ele não podia pôr a mão. Peraí, mas se fosse você, você faria a mesma coisa. Se você estivesse ali atrás, aí o irmão está lá na frente, eu estou aqui atrás, e de repente aquela carroça vai virar, e a presença de Deus vai cair. Eu acho muito pouco provável que você vai ver aquele negócio cair e não fazer nada, você vai pôr a mão. E aí eu digo para você que vai acontecer, você vai morrer. Então, o que deveria ser feito aqui, gente? De onde veio o problema? O problema está aí, versículo 6. Está dizendo o quê? Os bois tropeçaram. Então o que eu quero que você abra os teus olhos espirituais hoje. Às vezes o problema não é espiritual. Às vezes o problema está no pé do boi. Ou seja, às vezes o problema, você não está no melhor momento da tua vida hoje. Está muito mais fácil do que você imagina. O que eu quero dizer é que depois que o leite é derramado, não dá para fazer mais nada. É comum para nós e para o mundo inteiro olhar para os Estados Unidos e ver sempre um garoto que entra numa escola com um fuzil cheio de munição, atirando em todo mundo, é ou não é? É comum isso aí, de tempos em tempos, isso aí não para, e parece que nunca vai parar. Não é verdade? Você não vê isso? Estudante entra na universidade tal, do Mississippi, da Califórnia, e não sei da onde, e entra e fecha lá e atira. Vocês perceberam que sempre tem esse negócio lá? Agora, adianta nós aqui de longe ficar julgando, criticando, dando palpite, opinião, ou adianta eles também? Aí a polícia vem, na maioria das vezes, dependendo do estado, mata a pessoa. Dependendo do estado, se essa pessoa for apanhada, for presa com vida, dependendo do estado, ela vai até para a cadeira elétrica, é condenada à morte. Mas adianta isso? Sabe por que acontece isso nos Estados Unidos? Porque ali, em 1963, uma mulher chamada Madeleine Murrow, ela tirou, através da Suprema Corte, e você pode assistir o filme, A Mulher Mais Odiada da América, eu indico para você assistir esse filme, que com a mesma situação de hoje, não pode ler a Bíblia na escola, não pode fazer oração na escola, porque vocês estão pregando uma religião, mas eu sou espírita, mas eu sou maçom, mas eu sou da religião A, da religião B. Então se vocês estão colocando algo do cristianismo aqui, as outras pessoas não podem, isso é uma agressão, você não pode fazer isso. E ela conseguiu tirar de todas as escolas, porque vocês conhecem a história dos Estados Unidos, que foi um país fundado pelo cristianismo, foi um país na direção de Deus, que deu a vitória para eles. Até então, todas as escolas faziam orações e lia e tinha aula a respeito da palavra de Deus. Depois disso, essa mulher consegue no país inteiro tirar a leitura da Bíblia e tirar a oração das escolas dos Estados Unidos. Pouco tempo se passou e as crianças, os psicólogos falam que é porque é muito videogame e aquele negócio entra na cabeça deles e eles entram matando todo mundo lá. É estranho, né? Agora não tem mais o que fazer. Agora não adianta matar, prender, repreender, porque o erro foi feito lá na preparação. Alguém não entendeu. As autoridades que tinham poder para dizer, olha, é a palavra de Deus. A Bíblia ensina não roubar. A Bíblia ensina não matar. A Bíblia ensina que os filhos têm que respeitar o pai. Isso é independência, isso é condição moral. Isso não está falando de igreja, de religião. Isso está falando que existe um Deus. Quem quiser seguir, siga qualquer religião. Mas o que nós estamos colocando aqui é para o bem da nação. Mas eles não entenderam assim. Eles falaram Deus para lá, outra religião para cá, e papapá, papapá.
E agora passa tempo, entra ano, sai ano. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem lá, no fim de tarde lá. Escola dos Estados Unidos tem 20, 15 pessoas mortas e tantos feridos, porque alguém entrou atirando lá. Entende? Na Bíblia, teve um dia que Deus falou assim para o rei Saul: Saul, você vai fazer guerra contra os amalequitas, você corta a cabeça de Agag, você corta a cabeça desse rei inimigo. Sabe, quando a gente está lendo assim, você vê que Deus parece que está sendo duro. E o próprio Saul não fez isso. Ele ganhou a guerra, mas ele não exterminou a vida do rei. E Saul, e Samuel, que era o profeta, que era o juiz da nação, foi lá. Saul, o senhor desobedeceu a Deus. Eu fiquei com dó. Ele já tinha perdido a guerra, nós já tínhamos ganho. Não importa. Obedece a Deus. Eles nem sabiam o que ia acontecer. E aí Samuel fala para ele: você perdeu o teu reinado por causa disso, você desobedeceu a Deus. E quem não entende fica até com dó, mas por que Deus está sendo duro? Mas aí, gente, lendo a Bíblia, lá na frente a gente vai entender. Centenas de anos depois, quando o povo já está debaixo do domínio do povo persa, do domínio persa, tem um inimigo terrível do povo de Deus chamado Amã, que ele, através do governo, através de uma lei, ele consegue um documento para matar todo crente, para matar todo judeu, com data marcada. E estava estipulado ali, assinado pelo rei: no dia tal, todo judeu vai morrer. E quem matar o judeu pode ficar com todas as coisas dele. Aí, cara, aí você vai ver quem era Amã. Aí você olhar lá, Amã, descendente do rei Agag. Meu Deus do céu. Sabe? Ninguém sabia disso. Isso está encaixado na nossa vida. Que nós, ou pode ser que tenha pessoas aqui hoje que não virou o ano bem. Que a pandemia atrapalhou, sim, que algumas coisas não deram tão certas, mas às vezes esteja muito aquém do que é se viver para Deus, do que é se viver na presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não errou com você. Eu tenho certeza que se você fizer um check-up na tua vida, em todas as áreas dela, você vai ver que se você tivesse preparado melhor, você estaria colhendo muito melhor hoje. O problema não está na parte espiritual. A parte espiritual, ela é sagrada, ela não muda. Às vezes, o problema está lá no pé do boi. Eu vejo assim, esse cara, eu vejo essa cena, essa arca sendo transferida, todo mundo comemorando. E aí eu vejo que esse cara, ele vai lá, põe a mão para socorrer. Ele não deveria nem estar perto da arca. Ele poderia ser o melhor sacerdote, a pessoa mais espiritual. Ele poderia estar acabando de sair de um jejum de 40 dias. Ele ia morrer do mesmo jeito. Porque ali a parte espiritual, a parte de sabedoria, de entendimento, de estudo, não valia nada. Sabe o que ele tinha que estar fazendo? De pertinho dos bois lá, desviando das pedras, cuidando. Já deveria ter visto que o caminho tinha buraco, que o caminho tinha pedra, que o caminho era desnivelado, que o caminho tinha obstáculo. Se ele cuidasse dos bois, ele não teria morrido. Então eu quero que você olhe agora para o pé do seu boi e esquece a parte que é do teu Deus, porque Ele vai fazer muito bem feito. E a palavra de Deus para você: cuida do teu boi. Prepara melhor a parte que é muito mais fácil do que depois querer negociar a parte espiritual, dizer que Deus poderia ter feito assim, porque Deus poderia ter feito assado, assim, tal. Não vai adiantar nada. Na verdade, nós estamos querendo resolver a parte que é de Deus. Cara, não adiantava fazer nada, era a arca sagrada, meu irmão. A arca é sagrada, todo mundo sabe disso. A presença de Deus é sagrada. Você sabe que se você quiser viver para Deus, mas fazendo coisinha errada, não vai dar certo. Quando você olhar, papai, Ele vai perdoar. Mas você está ligado que você pode morrer? É claro
Ele vai perdoar. Mas precisava perder a vida. Mas precisava perder um ano inteiro. Só porque teve vontade. Só porque deixou de ver. E eu vejo outro ponto aqui também. Às vezes a pessoa, ela não está fazendo porque ela não sabe. Ou ela não quer. Porque ela não tem condição. Às vezes ela não está percebendo. Você consegue ver essa imagem? A arca sendo transportada, puxada por bois numa carroça. Aquela arca sagrada. Aquilo era o tudo de melhor. Era a presença de Deus. Meu Deus, esse símbolo é muito sagrado. Esse símbolo tem que ser muito bem cuidado. Eu não posso pôr a mão. Todo mundo sabia. Não pode olhar para a arca, não pode pôr a mão. Então, cara, deixa eu ver o processo. Deixa eu cuidar dos bois. Deixa eu segurar os bois, estão muito rápido. Aqui fala de lentidão, de paciência, de esperar a hora da tua bênção. Não é viver uma vida de pecado, chega aqui 2 dias, já não deu certo, Deus não fez. Calma, tenha paciência, não acelera. Tantas vezes Deus te perdoou, você está no caminho certo, continua assim, tem paciência. Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Cuida desse processo que você tem condição de cuidar. Esquece a glória de Deus, porque ela vai chegar a Jerusalém e Deus vai fazer na tua vida o que Ele prometeu que ia fazer. Você sabe por que judeu dá certo na vida? Você percebeu que o judeu, aonde ele pisa o pé, os pés, em qualquer país do mundo ele é rico? Dá uma estudadinha. Obviamente não são todos, mas um grande percentual, um dos homens mais ricos do mundo. Vai ver quem são. Vai ver quem criou o Waze. Vai ver quem criou vários aplicativos que você usa no teu celular. Ali, na faculdade em Tel Aviv, saiu da cabeça do judeu, numa revelação de Deus. Agora, sabe como que é a vida de um judeu? Quando o judeu ele faz 6 anos de idade, uma criança, ele vai para a escola. E a escola dele, sabe onde é? Na igreja. A escola de um judeu é na sinagoga. Ele entra na primeira etapa, chamada Bet Sefer, que significa casa do livro. Ali ele começa a aprender a Torá, que para nós é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele começa a aprender. Dos 6 anos de idade aos 10 anos, o menino judeu ele fica ali aprendendo. Ele é alfabetizado com a Bíblia. Olha só que coisa, né? Ele aprende a ler e a escrever conhecendo a Deus. Aquilo que aconteceu lá na Inglaterra, quando foi criada a escola dominical. Então ele, dos 6 anos, quando está formando a estrutura emocional, quando ele, né, muita gente por aí está pegando trauma na criança, o judeu, ele está na presença de Deus. Ele está aprendendo, ele está ali. Até os 10 anos ele fica ali, aprendendo tudo. Ele sabe tudo, ele memoriza os 5 primeiros livros da Bíblia. Com 10 anos de idade, o rabino, que é o professor, que é o pastor deles, chega para eles e fala assim: agora vocês têm 10 anos, agora vocês voltem para a tua casa e cabe aos seus pais dar continuidade à educação, e você vai para a escola comum, tá? Você vai voltar e vai ter continuidade, vocês vão aprender a profissão dos seus pais agora. E os meninos voltam para casa. Aquele que o pai é carpinteiro, ele vai aprender a carpintaria. Aquele que é filho de pescador vai aprender a pescar, e assim por diante. Então eles dão continuidade assim na comunidade de Israel. Muito poucos. Só os meninos que se destacam muito, eles vão para a segunda etapa desse treinamento, que é o Bet Talmud, que significa casa de aprender. Aí eles vão dos 10 anos aos 14 anos. Aí eles vão estudar o resto dos livros do Velho Testamento. Ou seja, eles vão aprender os 39 livros do Antigo Testamento. Mas eles não vão fazer assim, não. Hoje eu vou ler a Bíblia. Tá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor... Eles memorizam toda a Bíblia deles. Eles conhecem tudo. Eles vão aprender as tradições, as divisões teológicas. Eles vão aprender tudo, dos 10
aos 14 anos. Aos 14 anos, eles terminam essa segunda etapa. O rabino chama eles e fala: vocês podem voltar para a casa de vocês. Vocês têm uma estrutura para dar certo em tudo que vocês puserem as mãos para fazer. Pode voltar. Você vai ser uma bênção para a comunidade de Israel. Você vai ser um grande homem de Deus. Mas muito poucos, só aqueles muito selecionados, os melhores dos melhores, eles vão para a terceira etapa, que é muito difícil. A terceira etapa chama Bet Midrash, que significa casa de estudo. Aí é o terceiro e último estágio do aprendizado judeu. Aí esses meninos, aqueles que se destacaram mesmo, a maioria volta para casa, mas mesmo aqueles que voltam, eles têm uma estrutura maravilhosa. Eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem Deus, eles sabem tudo do Velho Testamento. Apenas uma minoria bem pequena mesmo, aqueles que brilhavam na luz de Deus mesmo, eles vão para o terceiro estágio. O terceiro estágio é esse aqui. Eles deveriam procurar um rabino, aqueles que se identificavam mais com eles, porque haviam vários rabinos na comunidade. Então cada um enxergando de uma forma diferente, cada um com uma personalidade diferente. Às vezes um ou outro se dava melhor com um rabino, comunicava melhor para ele a palavra. E ele chega até esse rabino e ele fala assim: eu quero ser o teu talmidim, eu quero ser o teu discípulo, eu quero ser o teu seguidor. Aí o rabino fala assim para ele: senta aí. E faz uma tonelada de pergunta sobre todas as coisas. E ele responde. Ele tem que responder todas sem errar nenhuma. Se ele não errar nenhuma, muitas vezes, ainda assim, o rabino fala para ele: pode voltar para casa, porque eu não vejo um chamado de Deus na tua vida para você ser um rabino como eu. Pode voltar. E muito poucos, mas poucos mesmo, vão ouvir assim: você está de parabéns, você passou em todos os testes, vem e segue-me. Aí esse menino, ele vai pegar as coisas dele e ele vai morar na casa desse rabino. Ele vai andar com ele, ele vai viver com ele, dos 14 até os 30 anos. Quando ele tiver com 30 anos, ele é o rabino daquela comunidade, e ele vai fazer isso com outras pessoas. Olha que preparação, gente. Você entendeu por que o judeu, né? Porque eu vejo gente falando assim: cara, o judeu, eles ganham dinheiro onde que eles vão? Eles são dizimistas fiel. Eles não são só dizimistas fiéis. Eles receberam a melhor preparação de todos os povos sobre a terra. Por isso que eles dão certo na vida. E a minha pergunta para você agora: o que você precisa melhorar nesse ano? Qual a primeira atitude que você deve tomar esse ano? Aonde você precisa mudar? Porque uma coisa eu vou dizer para você: se você fizer a mesma coisa que você fez em 2020, a tua colheita vai ser essa aí. Se você fizer as mesmas coisas ou ficar parado no mesmo lugar, esperando que algo aconteça, no primeiro culto do ano eu já vou te dizer, muito poucas coisas vão acontecer. Deus quer fazer, mas a parte de cuidar dos bois e de preparar as coisas é tua. Onde que você precisa mudar? O que você vai fazer quando você sair daqui? Ou você acha que nós vamos nos reunir aqui, todo domingo à noite, eu vou me preparar e eu dependo de uma unção especial de Deus para cada domingo vir aqui com uma palavra de direção para você? Você pensa que é fácil isso? Você pensa que se eu falar uma bobagem ou se eu encher linguiça aqui, você não vai voltar mais? Eu tenho que falar algo aqui, mas na direção de Deus, e esse negócio tem que dar certo. E eu não tenho medo nenhum disso, porque eu sei que eu venho na direção de Deus, o que eu falo, baseado na palavra de Deus, e a responsabilidade é todinha dele. Por isso que tem muita gente abençoada aqui, que ouve, que obedece, que vai, que faz. Agora, você pensa que você vai ficar sentado aqui o ano inteiro, e Caraguatatuba vai mudar? O que
será da nossa cidade se todas as igrejas pensarem isso? Ah, eu vou só entrar aqui, eu vou ouvir, mas eu não quero ajudar ninguém, eu não vou fazer nada, eu não vou amar ninguém, eu não vou mudar, eu não vou cuidar dos bois, eu quero só ver a glória de Deus. O que será dessa cidade? Quando Deus olha para você e olha para todas as igrejas daqui e vê um povo de braços cruzados entrando numa igreja e falando: fala comigo, me abençoa, usa a minha vida para minha família, cuida dos meus só. E como que vai ficar o resto? Agora tem uma coisa aqui, gente, que eu vi que realmente é muito preocupante. Está no versículo 8, que diz assim, ó: Davi ficou furioso com Deus. Isso aí mexeu comigo, sabe? Que na hora que o menino morreu, Uzá morreu, Davi, que conhecia a lei, ele sabia que não podia pôr a mão. Ficou irado com Deus. Ficou bravo com Deus. E se deu mal, né? Depois teve que reconsiderar, pedir perdão e fazer tudo de novo do jeito certo. Deus abençoa. Mas esse ponto aqui, eu vejo muita gente na igreja assim, infelizmente. Às vezes eu estou falando com a pessoa está brava com Deus, porque Deus não fez. A pessoa está brava com Deus porque ela ficou doente. A pessoa fica brava, furiosa, irada com Deus, porque o fulano está sendo abençoado e eu não sou. Porque o cicrano ali, Deus abriu a janela do céu, sei lá o que aconteceu, mas a pessoa está sendo abençoada, ela não merece. E a minha vida eu acho que deveria estar melhor. E nós deixamos esse sentimento que pairou aqui na vida de Davi dominar a nossa vida. Agora, gente, vem cá, vamos ser sinceros. A culpa é de Deus? Seja sincero com você. O fato da tua vida estar onde está agora, tem muita gente abençoada aqui, mas eu vejo que tem muita gente que poderia estar muito melhor. O que você viveu em 2020, o que você está passando hoje, de quem é a culpa? É do pastor? É do supervisor? É do líder? É de Deus? De quem é a culpa? De quem é a culpa que os rios não tem mais peixe? É de Deus, né? Só que na tua Bíblia, logo na primeira página, Gênesis 1:20 está dizendo assim, Deus falando, que as águas se encham de peixes e de toda criatura marinha. A vontade de Deus não é que os peixes acabem. Mas quando fecha a pesca do camarão aqui, você vai ver, depois nas redes sociais, aí, vários barcos arrastando, matando filhote de camarão, e gente pescando errado, e gente falando, não tem peixe, a culpa é de Deus. De quem é a culpa que o ar está contaminado? É de Deus, né? De quem é a culpa que o teu casamento não está uma bênção? De quem é a culpa que você não está melhor empregado hoje? De Deus, né? De quem é a culpa que você não está em pé na presença de Deus? De quem é a culpa das pessoas que vão para o inferno? É de Deus? Mas e a cruz? Você não acha que Ele já fez muito? Você não acha que Ele já fez tudo para a gente tirar a nossa responsabilidade? É só cuidar do pé do boi e pôr culpa nos outros, sendo que você poderia preparar melhor a tua história de vida. Que o ano inteiro você ouve aqui, leia a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia, eu fico com sono. Mas lê porcaria. Mas fica 20 horas com o olho no celular, vendo porcaria, respondendo mensagem do mundo inteiro. Vou pegar a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. A culpa é de Deus. Ele já fez tudo por você. Ele já mandou o melhor que Ele tinha no céu
um único filho para te salvar, para te perdoar, para você entrar aqui não com essa cara de quem chupou limão, mas com a cara feliz. Eu considero, Senhor, eu estou assim porque eu falhei, eu errei, eu pequei. Tu és tão bom para mim. Eu estou disposto a mudar a minha história nesse ano agora. Me dá mais uma chance. Só fiz bobagem na minha vida. Cara, isso é como um foguete para você na presença de Deus. Sabe, se você conseguir encontrar em você essa humildade, essa honestidade, essa sinceridade, que ninguém semeia no teu terreno, é você que semeia no teu terreno, e aquilo que você semear, você vai colher. Se você não semeia nada, você não vai colher nada. Se você semeia só bobagem, o que você vai colher? Se você sabe que não pode ficar andando tanto, sendo influenciado por gente que não dá certo na vida, é só olhar. Olha para a vida dessa pessoa, que só critica, que tem ideia para tudo, mas que não produz nada para Deus. E você fica perdendo tempo, está atrasando a tua vida. Muda em nome de Jesus, muda. Porque o que nós vivemos aqui é uma realidade. Por favor, você precisa acreditar em alguma coisa. Não dá mais tempo não. Ai, de Deus. Jesus está voltando. Ele está vivo. Ele vai voltar. Você vai ter que prestar conta com Ele. Não é possível uma coisa dessa. Ai, negócio de igreja, religião. Eu estou falando de vida eterna. Eu estou falando que você não é só esse corpo físico que dentro de você, isso é só o frasco, é só a casa. Tem uma alma, tem um espírito aí dentro. E isso é de Deus. Mas Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher, para você decidir a tua vida. Aqui você vai ouvir acerca do caminho certo. Mas por favor, para. Porque certas coisas que você está querendo mexer não vai mudar. A arca não vai mudar. A glória não vai mudar. As coisas sagradas não vão mudar. A presença de Deus não vai mudar. Mas o caminho do teu boi, você pode mudar. Você sabe aonde você precisa melhorar. Você sabe aonde você precisa mudar. No teu temperamento, na tua concepção, no teu relacionamento com pessoas, no teu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus líderes e com o relacionamento com Deus. Mas nunca mais fale isso. Nunca mais deixe esse versículo 8 entrar na tua vida. Eu estou bravo com Deus, porque eu terminei o ano e Deus não me abençoou como eu merecia. Deus já fez demais. Deus já fez tudo. Olhe para a cruz hoje. Nós vamos celebrar isso aqui agora. Olha as feridas de Cristo. Pode mudar aí agora. Vai para a cruz. Olhe para Jesus. Quando Ele está morrendo lá, não é um fato histórico. Quando Ele está subindo na cruz, sendo chicoteado, Ele está fazendo isso por nós. Você sabe que a palavra Abba, que significa? Abba, papai. A palavra Abba significa papai. E no Novo Testamento só tem 3 vezes. Uma foi o próprio Jesus que falou no Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice. Abba. Ela não é uma palavra grega, ela é uma palavra hebraica. Ela vem do original hebraico. E as outras duas, uma está em Romanos, a outra em Gálatas, falado por Paulo. E Paulo fala assim, olha, vocês que estão em Deus agora, através de Cristo, vocês não têm mais o espírito de escravidão. Vocês têm o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou Jesus. E esse Espírito, ele está dentro de vocês. E em vocês ele clama, Abba, Pai. Ou seja, papai, nós somos teus filhos agora. Nós somos filhos por adoção. Quando Paulo está falando isso, ele está falando isso aos romanos. E eles entendiam, para você entender o que ele está falando aqui, você precisa entender um pouquinho a respeito da cultura romana. Porque para quem não sabe, o Império Romano foi o império mais devasso que já existiu. Foi o império mais podre
no que se diz respeito a pecados sexuais. É só você ler um pouquinho a história. Então Roma estava ficando muito rica, estava conquistando muitas nações, e os cidadãos romanos estavam enriquecendo, e era uma mistura de riqueza com pecado. A lascívia tomou conta daquele império. É fácil, você viu os banhos quentes, a orgia que corria lá, adultério ali era fichinha, pedofilia. Todo mundo sabia que o senador, quando entrava no quarto com o menino, ia abusar dele. Homossexualismo, os pecados mais nojentos sexuais imperaram no Império Romano. Então o que acontecia ali? Eles, nessa mistura de pecado sexual com as riquezas, os romanos não criavam seus filhos. Eles deixavam a criação dos filhos para os empregados. Os empregados é que criavam os filhos. Então os filhos cresciam cruéis. Os filhos cresciam traumatizados. Os filhos cresciam com raiva do pai, que nem ligava para eles. Então eles criaram aqui uma lei chamada a Lei das 12 Tábuas, que era a Constituição Romana. E nessa lei, eles davam a autoridade para o pai deserdar o filho. Porque os filhos estavam matando os pais, e os pais estavam matando os filhos. Então agora eles oficializam isso, para resolver essa questão dessa briga familiar. Então o pai aqui, amparado por lei, ele podia desertar o filho biológico, o filho legítimo dele, ele deserdava, para não dar as propriedades para aquele filho que o maltratava, aquele filho que o odiava, aquele filho que não o respeitava como pai. E essa lei ele podia até matar o filho. Então o que ele fazia? Ele deserdava o filho e dava a herança para um outro filho. Ele adotava um filho, talvez o filho de um escravo, talvez um sobrinho, talvez um amigo. Ele dava assim. Então quando Paulo ele fala isso, ele explica, os romanos entendem perfeitamente isso. Então ele está dizendo assim, olha, quando você clama, Abba, Pai, isso é porque você não era ninguém, e Deus te adotou. E agora você, quando se achega a Deus, você clama, Papai, porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Oh, eles entenderam isso. Olha Jesus na cruz. Jesus ele vai dizer uma palavra assim, uma frase assim na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fala isso? Ele estava mentindo? Jesus pode mentir? Jesus fala isso porque realmente Deus o desamparou naquele momento. Porque naquele exato momento, quando ele estava na cruz, com sangue vertendo, todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus ali. E o Pai, naquele momento, ele vira as costas para Jesus. Naquele momento, Deus Pai rejeita o filho biológico para que você pudesse ser adotado como filho adotivo. Entendeu? E aí o filho adotivo entra com toda a autoridade, com toda a propriedade, com tudo aquilo que o pai tem, que conquistou. E na lei das 12 tábuas, o filho adotivo não podia ser deserdado. Sabe o que significa? Você está abençoado. Só resta você preparar melhor a tua vida, deixar de pôr a culpa nos outros e principalmente em Deus. Se levantar nesse primeiro culto de domingo, e eu tenho certeza que no último culto você vai estar contando muitos testemunhos abençoados, porque essa palavra é real e Deus já fez algo poderoso na tua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Oh meu Deus.